Olá, minha gente querida, mais uma semana se passou, estamos novamente com vocês, com a participação do nosso deputado Gerson Berger e do amigo jornalista Pedro do Couto, e os assuntos hoje são diversos. Nós falaremos sobre os royalties do petróleo no nosso Rio de Janeiro, falaremos sobre o Enem e o baixo nível educacional no nosso país e também sobre a privatização do Maracanã. E começando desde já falando na exumação do corpo de Yasser Arafat, que ocorreu na última terça-feira. Faz parte de uma investigação que apura se o líder palestino foi assassinado ou teve morte natural. Isto por conta de polônio radioativo que foi encontrado em seu corpo, em suas roupas e também nos pertences que se encontravam com sua esposa Surra Arafat. Eu acho que a polêmica vai continuar, o resultado só sairá em março do ano que vem e até lá vai haver muita especulação e no final da história, se ficar confirmado que foi morte natural, infecção, HIV, sei lá o quê, eu acho acaba o problema. Mas se por acaso persistir e ficar realmente provado que ele morreu assassinado, eu acho que a gente vai ter aí uma outra investigação. Quem matou Arafat, não é isso? Tereza, meu ponto de vista é o seguinte: se os árabes querem a paz, Israel quer a paz, nós temos que esquecer o passado, olharmos um para os outros nos olhos e procurarmos o caminho para o entendimento e não criar problemas que só tragam dúvidas só para haver guerra. Vamos acabar com as especulações. É isso, é aquilo. Não há nada. A própria irmã não queria que fosse exumado o corpo de Arafat. Não vamos complicar, vamos encontrar o caminho para o entendimento. Bom, Gerson, mas vamos deixar o Oriente Médio e voltar ao nosso Rio de Janeiro e dizer que, sem dúvida, foi grande o sucesso da manifestação organizada pelo governo do estado, que teve como objetivo a defesa dos royalties do petróleo para o Rio de Janeiro, num movimento de pressão para que a presidente Dilma Rousseff vetasse o projeto de lei aprovado pelo Congresso, que altera as regras de distribuição desses royalties e que pode tirar do estado do Rio de Janeiro, incluindo os municípios fluminenses, mais de 77 bilhões até 2020. Calcula-se que 200 mil pessoas participaram do ato e, como nós dissemos aqui na semana passada, nós lá estivemos também e não poderia ser diferente, afinal trata-se do futuro do nosso estado, do prejuízo que todos teremos se o projeto não for vetado. São as receitas que vêm do petróleo que ajudam o estado do Rio de Janeiro a se manter. E olha que eu até diria que mal, pois temos um ensino médio de péssima qualidade e um sistema público de saúde falido. Mas também não poderíamos deixar de dizer que se hoje o Rio de Janeiro vive quase um apogeu, isto se deve ao governo Sérgio Cabral, que implantou um projeto muito bem sucedido de segurança pública para a nossa cidade, através da criação das UPPs, e com a nova distribuição dos royalties, este projeto também poderá ser atingido. Gerson e Pedro, pergunto a vocês, será que a presidente Dilma, com seu temperamento forte, segundo dizem, ficou satisfeita com a mega manifestação realizada pelos cariocas da Candelária à Cinelândia? Será que este ato foi positivo em relação à sua decisão de vetar ou não o projeto dos royalties? Tereza, claro que tudo isso está no terreno da hipótese. Se Dilma é durona, como dizem, acho que a manifestação pouco deve ter influenciado, pode até tê-la irritado. Afinal de contas, fosse qual fosse
a sua decisão, ela sairia perdendo. Vetando, agradaria o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e teria contra ela os demais estados. Sancionando, todos os estados a aplaudiriam, mas teria contra ela o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que tem um peso muito importante em qualquer eleição. E não se esqueçam, em 2014 está aí e ela será candidata à reeleição. Dilma está diante de uma situação muito difícil. Até o presente momento da gravação deste programa, não há nenhuma decisão da presidente, mas tudo aponta, e eu arrisco o palpite, que ela vai vetar o artigo que trata da redistribuição de recursos das áreas já licitadas. Agora, para o futuro, com o possível aumento da produção de petróleo, os royalties terão uma outra redistribuição no país, embora todos nós saibamos que, se ela quisesse, poderia dar outra solução, abrindo mão de parte desses royalties que cabem ao governo federal para os estados não produtores. Você não acha, Tereza? É isso mesmo, Gerson, e a presidente Dilma pode fazer isso criando uma medida provisória. Como todos nós sabemos, está na Constituição. O petróleo, por estar no subsolo marítimo, é uma riqueza que pertence a todos os brasileiros e, por isso, a maior parte da compensação pela exploração e produção de hidrocarbonetos se destina à União, que recebe a maior parte desse bolo, não é, Gerson? O problema é que a União não quer abrir mão de sua gorda participação nos royalties e a briga fica por conta dos estados. Olha, Tereza, qualquer que seja a decisão da presidente Dilma, vai haver desgaste. Você não acha, Pedro? Eu acho que a questão dos royalties do petróleo aos estados produtores, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é uma questão de justiça. Está na Constituição o royalty maior para os estados que produzem. Pode haver desgaste num estado, no outro, em vários estados, mas tem que prevalecer o bom senso. Eu acredito, no momento em que o programa é gravado, antes da decisão da presidente, no veto parcial, aliás, como foi noticiado, que mantenha os contratos em vigor e que discuta os contratos futuros, incluindo a parte do pré-sal, que não é que está em jogo no momento. Poderá estar no futuro, e aí então a redivisão será global e atenderá a todos, de maneira justa e equilibrada. Gerson e Pedro, neste momento, os nossos telespectadores já sabem da decisão da presidente Dilma. Nós ficamos imaginando o que iria acontecer e o que seria a posição da nossa presidente. Mas, minha gente, há pouco nós citamos a deficiência do ensino público no nosso Rio de Janeiro e o último Enem comprovou isto. Vejam, entre as 20 melhores escolas do país, o Rio de Janeiro teve apenas 2. Em 10º lugar, o Colégio São Bento e em 18º, o Colégio São João Batista, em Nova Friburgo. E as 2 escolas são particulares. É bem verdade que o MEC excluiu a redação no cálculo das médias gerais do Enem, o que eu considero um absurdo, pois não tenho dúvidas de que a redação é a mais importante forma de avaliação escolar. A comunicação escrita é essencial. Qualquer pessoa que lê e escreve bem aprende o resto de acordo com seu interesse. Volto a dizer,
não entendi a exclusão da redação das médias gerais. De qualquer maneira, o que chamou a atenção no último Enem foi a piora no desempenho dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, os chamados concluintes, que em algumas disciplinas chegaram a ter resultados inferiores a 2009, como, por exemplo, em ciências humanas e ciências da natureza. De qualquer maneira, ficou um consolo. As médias melhoraram em língua portuguesa e matemática, refletindo possivelmente a grande preocupação que existe no ensino fundamental com estas duas disciplinas. O que mais uma vez vem comprovar a nossa tese de que o aluno que tem um bom ensino fundamental enfrenta sem problema algum o ensino médio. E mais, os péssimos resultados que temos encontrado na rede pública de ensino do nosso estado decorrem também das deficiências enfrentadas pelos alunos no ensino fundamental, que é competência do município. Concorda, Gerson? Claro, Tereza. Até mesmo porque você tem mais experiência que eu nesse assunto, pois você tem a vivência da sala de aula. De qualquer maneira, só podemos lamentar que em matéria de educação estejamos andando para trás. E as metas de melhoria no nível de nosso ensino previstas para os próximos 15 anos sejam ampliadas, ou seja, adiadas ainda mais. Que tristeza! Também ficou claro que os pais que têm boas possibilidades financeiras e podem pagar escolas particulares de bom nível para seus filhos levam grande vantagem, confirmados pelo Enem, que apontou as melhores médias para os alunos dessas instituições. O Exame Nacional do Ensino Médio deixou um forte recado à Secretaria Estadual de Educação, pois as 20 melhores escolas públicas de ensino médio do estado do Rio de Janeiro, apenas uma era estadual e as outras 19 eram todas federais, tendo à frente o Colégio Pedro II de Niterói. E mais, entre as 100 piores escolas do Rio, 96 são da rede estadual. Um verdadeiro escândalo. Deve ter uma resposta imediata de ação da Secretaria de Educação do Estado. Claro, como você disse, com a efetiva participação dos municípios, que precisam oferecer ao aluno um ensino fundamental de qualidade, preparando-os para o ensino médio. Quando é que o nosso gigante Brasil, em especial o nosso Estado, vai se conscientizar da necessidade de melhorar o seu nível educacional? Neste quesito, São Paulo deu um banho no Rio de Janeiro. Uma verdadeira vergonha para o nosso Estado. Mas vamos em frente. O Rio ficou muito mal nessa colocação diante de estados como São Paulo, cuja a rede de ensino fundamental é menor que a do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais de 1.000 escolas públicas. Como a vereadora Tereza Berg assinalou muito bem, a redação é fundamental, porque é a redação que abre as ideias é que ensina o processo de percepção das coisas, a narrativa, a comunicação, que é a linguagem moderna. Uma frase do secretário de Estado, ex-secretário de Estado americano, Henry Kissinger, é muito interessante. Ele se baseava na experiência que teve como professor universitário e dizia que nunca se preocupou muito em cobrar datas exatas dos seus alunos. E ele se preocupava com a percepção do processo. E aí fez uma frase inteligente: quem aprende o processo, depois ensina a si mesmo.
Portanto, o valor da redação, a nota da redação, nunca podia ter sido retirado da média, porque é fundamental para determinar o conhecimento dos alunos na prova do Enem. Mas, minha gente, Gerson, Pedro, nós acabamos de falar no nível de ensino no nosso estado e que, a rigor, ainda deixa muito a desejar em alguns outros estados no nosso país. O problema é que não há matemático ou economista que possa nos explicar esta situação. Afinal de contas, somos um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas o resultado do pagamento desse abusivo e obrigatório pagamento de impostos absolutamente não retorna em serviços de boa qualidade para nós contribuintes e cidadãos que pagamos a conta. Sabem por quê? Primeiro, a corrupção, a roubalheira levam boa parte dessas contribuições. Segundo, o número absurdo de ministérios criados pelo governo federal que resulta na contratação de milhares e milhares de funcionários para atender ao apadrinhamento da base do governo também levam o nosso dinheiro. Mas isto não acontece apenas no governo federal. Nos estados e municípios, a realidade é a mesma. Agora mesmo, o prefeito Eduardo Paes está propondo a criação de mais 2 secretarias que absolutamente não terão nenhuma importância no município. Mas lá vem mais cargos e mais despesas para o nosso município. Saibam os senhores que, apesar do Brasil ser o país onde o cidadão paga mais impostos, ele é o 30º, o último dos que têm uma carga tributária tão elevada. Acho que o nosso país tem um sério problema de gestão e, no momento, estamos vivendo a cultura da destruição. Vejam, por exemplo, o prefeito vai demolir a perimetral, que custou uma fábula aos cofres públicos. Com que direito? Foi o dinheiro dele que foi investido naquela obra? Ele, por acaso, já fez um plebiscito e perguntou aos verdadeiros donos daquele patrimônio, os cidadãos do Rio de Janeiro, se eles estão de acordo com aquela demolição? Nada. A decisão é sua e ele é o único dono da verdade. O mesmo aconteceu com o Maracanã, que foi praticamente todo abaixo e sua recuperação custou R$1 bilhão aos cofres públicos do Estado. E agora fala-se em privatização. Especificamente sobre esta questão de privatização do Maracanã, eu quero ouvir você, Gerson. Mas antes, vamos ouvir a voz do povo nas ruas. Olha, eu acho que o Maracanã é para todos, né? Então, não sou a favor da privatização, não. Agora, se pode ser como uma permissão, uma concessão que o governo pode fazer para alguma empresa privada, aí não tem problema, mas eu acho que privatizar não. É que nem as outras coisas do Rio que são privatizadas e fica uma coisa que deveria ser para o povo nas mãos de alguns poucos e a qualidade do serviço, tal qual o metrô, é afetada. Eu acho que com a privatização vai ter um empenho maior, vai ter um interesse maior para que funcione direito. Sem esse rios de dinheiro que já foi gasto até agora, tá? Então, deixa aí para privatização. Muita gente não vai concordar, mas é isso que eu acho. Você tirar do povo o direito de usar um equipamento público, certo? Eu acho que se você privatiza, você elitiza. Você faz uma seleção que não é natural. Nós ouvimos, vocês ouviram. Apesar de haver uma certa polêmica, mais uma vez, a população resiste às privatizações. Mas, Tereza, não há dúvida que falta
competência na gestão pública, principalmente ao se estabelecerem as prioridades. Será que a demolição da perimetral atende às prioridades? Claro que não. Claro que não. O mesmo acontece com o Maracanã. Será que as exigências da FIFA para a Copa de 2014 não poderiam ser atendidas sem a destruição daquele monumento que tem em sua arquitetura um simbolismo tão importante para o nosso futebol? Somado a isso, agora querem demolir também a Escola Pública Federais, que é a quarta melhor do município, além da proposta de destruição do Museu do Índio. Tudo isso no complexo do Maracanã. E mais uma vez, sem nenhuma consulta a você, a todos nós, a população. Quanto à privatização do Maracanã, que dizem vai ser assumida pelo empresário Eike Batista, eu sou contra. Sabe por quê? O governo do estado investiu, como você disse, Tereza, 1 bilhão nesta obra de dinheiro público e poderiam, por exemplo, ser investido em educação, tema tão falado por todos nós. Porque Eike Batista, que quer ganhar dinheiro transformando o Maracanã em casa de shows, não assumiu o custo da obra. E o governador já passava por sua cabeça a privatização? Vejam que o mesmo aconteceu com o Engenhão, onde o então prefeito César Maia investiu quase 400 milhões e depois, por falta de opção e até incapacidade de gestão, entregou o estádio ao Botafogo, que passou a pagar R$3.000 mensais pela sessão. E o que dizer da Cidade da Música? Um outro escândalo e dos maiores. Lá se foram 700 milhões de investimento e até hoje o prefeito Eduardo Paz não inaugurou o equipamento. O que está ele esperando? A sua deteriorização, mantendo à exposição aos olhos do cidadão do Rio de Janeiro como um símbolo do desperdício do dinheiro público do governo César Maia. Acontece que aquela obra foi realizada com o meu, com o teu dinheiro, o nosso dinheiro. Há que existir responsabilidade com esta prestação de contas à população do Rio. Essa lista que a Tereza Berger e o Gerson Berger apresentaram de obras inacabadas e de concessões feitas com investimentos públicos daria uma fortuna incalculável. Bilhões e bilhões e bilhões de reais. Um verdadeiro descalabro, uma enciclopédia de equívocos. No caso do Maracanã ainda tem o seguinte: demolição do Parque Aquático Júlio Delamare, demolição do Estádio Atlético Célio de Barros e o estacionamento com o fim da Escola Federais. Quer dizer, o Estado investiu 1 bilhão na modernização do Maracanã e entrega a administração ao empresário particular. O empresário particular podia gerir, mas era preciso que ele tivesse investido na obra, o que não aconteceu. Mais uma vez, verifica-se o seguinte: privatização à brasileira, privatização financiada com recursos públicos. Olha, Pedro, e nesta lista nós deixamos de incluir
O próprio Maracanã, que há 5 anos atrás, quando dos Jogos Pan-Americanos, foi feita a sua reforma e a obra teve um custo de aproximadamente 700 milhões de reais. Tudo dinheiro público. Mas, minha gente, ao encerrarmos o nosso programa, nós não poderíamos deixar de fazer referência ao dia 29 de novembro, que foi o dia da partilha da Palestina, lá em 1947, quando, numa sessão presidida pelo chanceler Osvaldo Aranha, foi partida a Palestina, dividida a Palestina. E a partir dali se criou o Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, o povo israelense, o povo judeu, aceitou aquela partilha com tanto entusiasmo. Finalmente teriam o lar judaico. Infelizmente, os palestinos rejeitaram a sua parte e resolveram invadir Israel e tentar jogar o povo judeu para o mar. Israel saiu vitorioso naquela guerra, como em todas as outras que aconteceram depois. De qualquer maneira, nós lamentamos. Lamentamos que tenhas perdido tanto tempo e desde 1947, quando houve a partilha, não tenha acontecido a paz entre o povo judeu e o povo palestino. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação dos dois. A você que nos assiste, tenha uma ótima semana. Estaremos juntos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!